Meu, parece quando aquele cara toma aquilo ali, ele vira um monstro, tá ligado? E aí pessoal, o último livro que eu li é o famoso livro pra ler numa sentada. Não tô dizendo com isso que seja um livro fácil de ler, mas é muito mais curto que aparenta. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Pra muitos apenas uma história de terror, mas pra mim muito mais do que isso. Já explico melhor. Dr. Jekyll e Mr. Hyde somos apresentados no primeiro capítulo ao personagem do qual temos o ponto de vista de toda a história, Gabriel John Utterson, Mr. Utterson, que é advogado do Dr. Jekyll. Ele está com um problemão para resolver. Seu amigo de longa data, Dr. Jekyll, deixa com ele um testamento para ele validar. Quer deixar boa parte do seu dinheiro para um tal de Mr. Hyde, que é um sujeito detestável que faz coisas abomináveis. Mora em um lugar no mínimo curioso, uma esquina sombria onde só há uma porta. No outro dia ainda, seu amigo Mr. Enfield vira a ele se esbarrando com uma garotinha e pisoteando ela sem dó nem piedade. Pressionado para que arranjasse dinheiro, entrou pela porta e saiu de lá com um cheque no valor de 10 libras. Falso? Não, verdadeiro. Ele ainda tinha a chave da porta. Mr. Utterson vai pedir uma opinião com outro amigo seu, Dr. Lanyon, que também conhece Jekyll de longa data. Porém, Lanyon não conhece Mr. Hyde. Depois de ter pesadelos com Hyde, Utterson decide ir atrás dele, nem que seja apenas para ver sua face tenebrosa e entender seus medos. Encontra ele entrando na estranha porta onde mora e pede para ver sua face. Hyde se mostra para ele, entrega a ele um bilhete com seu endereço e depois de um ataque de fúria diz que jamais conheceu o Dr. Jekyll. Na sequência, Utterson vai até a casa de Dr. Jekyll, que fica num pátio florido, e lá o mordomo, o Sr. Poole, avisa que Dr. Jekyll não está em casa, mesmo com a presença de Mr. Hyde. Hyde, por sua vez, fica apenas no canto da casa onde está o laboratório e quase nunca janta com eles. Utterson continua sem entender por que raios que Dr. Jekyll, membro da Sociedade Real, doutor em Direito Civil, quisesse dar seus bens a Edward Hyde e depositasse tanta confiança nele. Onde já se viu, em uma janta, Jekyll se aproxima do amigo advogado. Quase um ano depois, um membro do parlamento, Sir Danvers Carroll, morre brutalmente assassinado por Mr. Hyde. Com a faca e o queijo na mão, Utterson vai com sede ao pote falar com o Dr. Jack, que já está sabendo da notícia, e deixa claro que nunca mais ajudará Mr. Hyde. Mostra para Utterson uma carta escrita por Mr. Hyde, onde diz não precisar mais da sua ajuda. Porém, mais tarde, Utterson recebe uma carta escrita por Dr. Jack, com uma assinatura muito parecida com a de Mr. Hyde, convidando ele para jantar. Utterson fica sem entender por que o doutor continua a acobertar tal criatura. O tempo passa, Dr. Jekyll volta a ser o homem amigo de todos que sempre foi, porém esse alívio dura só 2 meses. Logo em seguida, Dr. Lanyon aparece em sua própria casa, acamado, como se tivesse levado um choque. Mais pra lá do que pra cá. Eis então que uma noite Poole vai até a casa de Dr. Jekyll para pedir sua ajuda. Ele quer arrombar a porta de Dr. Jekyll para ver o que há com seu patrão. Há dias trancafiado no mesmo lugar onde Mr. Hyde fazia suas experiências. Lá encontram Hyde morto e no seu gabinete um envelope de onde cai um novo testamento, uma carta escrita por Mr. Hyde avisando seu desaparecimento e a narrativa do Dr. Lanyon. 4 dias atrás recebi pelo correio uma carta endereçada a mim pelo meu amigo Henry Jekyll. Na carta, ele me pedia para que arrombasse a porta do seu laboratório e pegasse uma de suas gavetas onde havia um frasco e a levasse para minha casa. Ao ler a carta, tive certeza de que meu colega estava louco. À meia-noite, então, peço-lhe que esteja sozinho em seu consultório para admitir em sua casa, pessoalmente, um homem que irá se apresentar em meu nome, a quem você deverá entregar em mãos a gaveta retirada do meu armário. Comecei a examinar o seu conteúdo. Os pós tinham sido bem embalados, mas não com o esmero de um farmacêutico. Portanto, tinham sido manufaturados por Jekyll. As badaladas da meia-noite nem bem tinham soado sobre Londres quando a aldraba soou levemente na porta. O senhor veio da parte de Henry Jekyll? Perguntei. Ele respondeu que sim, constrangido, e entrou sem antes dar uma olhada para trás.
Suas roupas, embora de um tecido bom e sóbrio, eram grandes demais para ele em todas as medidas. O ridículo estava longe de fazer rir. Ao contrário, havia algo de vil e anormal naquela criatura. "O senhor tem uma proveta?" me perguntou. Agradeceu-me e me pediu algumas gotas da tinta vermelha e adicionou um dos pós. De repente, a mistura começou a efervescer e a soltar vapor. "E agora vai permitir que eu tome este vidro? Se permitir, um novo caminho de fama e conhecimento serão abertos para o senhor." Levou o copo aos lábios e bebeu o conteúdo de um só gole. Um grito seguiu-se, sua face começou a derreter e a alterar-se. "Meu Deus, pois ali como um homem recuperado da morte estava Henry Jekyll." Ou seja, o famoso spoiler que não é spoiler é que Dr. Jekyll e Mr. Hyde são a mesma pessoa. Essa é a famosa leitura que a gente começa a ler já sabendo o desfecho, e a graça tá em descobrir como as coisas chegaram aonde chegaram. No último capítulo, Dr. Jekyll nos conta por que raios tomava uma poção para virar uma criatura. Nascido em berço de ouro e almejando sempre o maior status social possível, Dr. Jekyll sentia dentro dele uma espécie de imaturidade que ia contra a pessoa impecável que ele queria aparentar. Embora eu fosse paradoxal, de forma alguma era um hipócrita. Minhas duas naturezas eram reais dentro de mim. Querendo dissociar essas duas naturezas, quis o destino que Dr. Jekyll acabasse fazendo uma poção que separava ele de um outro ser, vil e imundo. Porém, sua personalidade original continuava com seus defeitos, embora agora ele pudesse extravasar toda a agressão e violência contida neles através de Edward Hyde. Passei às escondidas pelos corredores, como um estranho em minha própria casa, e, ao chegar ao meu quarto, vi pela primeira vez a aparência de Edward Hyde. E assim como qualquer droga que depois já não é mais suficiente, Mr. Hyde começa a crescer a tal ponto que começa a mandar em Dr. Jekyll. E aí você se pergunta, mas não é só beber a poção mesmo que infinitas vezes? Sim, e é por isso que Jekyll varre Londres inteira atrás do pó da primeira mistura, até descobrir o que sim eu considero um spoiler. O pó era impuro, e era essa impureza que resultou em Mr. Hyde. E por que raios isso seria mais do que uma história de terror, já que tem literalmente um monstro, e fora isso, todos os clichês de uma história de terror, cartas, assinaturas, testamentos, etc. Porque o monstro aqui parece representar mais que só um monstro feio que bate nos outros, mas sim o lado que ninguém quer ver de si mesmo. Na época de lançamento, em 1886, esse livro, que é inicialmente chamado de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Londres estava em plena era vitoriana. Nessa época, ocorrem muitas mudanças socioeconômicas e transformações. Surgimento da locomotiva, da máquina a vapor, dos trens, a indústria começa a crescer e a Inglaterra se torna o centro comercial do mundo. Porém, embora Londres crescesse em tecnologia, o lado humanitário era deixado de lado. Eram absurdas as jornadas de trabalho dos trabalhadores, as condições de trabalho eram insalubres e crianças com 14 anos já eram obrigadas a trabalhar. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a burguesia desfilava dando seus romances, que na época já eram mais populares por causa do barateamento do custo de produção, e exaltando seus valores, seus status, seus chapéus e suas roupas asseadas e elegantes, que por sinal eu acho elegante mesmo. Achei que essa resenha fosse ter metade do tamanho, mas acontece que esse livro é muito emblemático para uma história de terror. Outra coisa de respeito é a capacidade do Robert Louis Stevenson de enrolar até chegar no ápice da narrativa entre cartas, testamentos, assinaturas e olhares amedrontados. Esse livro, o último e a próxima resenha são de livros que eu tenho guardado em casa aqui há muito tempo. Pegar um livro da estante que já se tornou um objeto decorativo e ler de uma vez só é no mínimo curioso. Dito isso, até! Aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.